Olá, professor. Boa tarde, tudo bom? Nós somos o grupo Adriane Emily Rodrigues Pereira, Adriele de Lima, Maria Aparecida, Maria Vitória e José Torres da Silva Neto. E o nosso tema, o tema do nosso trabalho é a adoção tardia, desafios para os tribunais. E esse tema, como o próprio nome fala, é um tema bastante relevante. E eu sou suspeita a falar, até porque o meu TCC foi nessa parte de adoção e para mim é um grande prazer imenso falar um pouco sobre essa questão, que é tão pouco abordada, né, ultimamente, nos dias, de uma forma geral, principalmente pelos tribunais. A gente sabe que poucos são os tribunais que dão esse reforço, que querem incentivar para que essa adoção, a gente sabe que de uma forma geral a adoção ela é um pouco demorada, o processo ele é um pouquinho longo, existem muitas peculiaridades para você adotar e muitas exigências também, né? Principalmente da parte que vai adotar, os pretendentes, né? E a outra parte, que são as crianças, os adolescentes, é a parte mais fragilizada, é a parte que mais sofre, né, pela espera de você chegar a ter o acolhimento de uma família, já que sua família biológica não foi possível. Então, a adoção, que é através de uma família substituta, né, como a própria doutrina ela explica, é um tema bastante relevante e é com muito prazer que a gente fala um pouco sobre isso. Vamos lá. Primeiro, lógico, é interessante a gente falar um pouco sobre o conceito da adoção tardia. E de acordo com a cartilha, né, de adoção de crianças e adolescentes da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, ele fala um pouco sobre essa expressão, a adoção tardia, que é definida como a adoção de crianças maiores ou de adolescentes. De uma forma geral, a doutrina ela explica que essa adoção tardia ela parte das crianças que estão dentro de uma faixa etária, normalmente de 3 a 17 anos. Porque, como a gente sabe, é muito mais natural uma família que quer adotar uma criança, ela querer um recém-nascido. Querer uma criança como a própria, eu já expliquei anteriormente, uma criança de 0 a 2 anos, porque está ali, recém-nascido, quer começar desde o berço, né, como a expressão do cotidiano a gente fala, quer pegar a criancinha, o bebezinho, para poder educar e trazer aquela criança para o seio familiar, mesmo que de uma forma não biológica, né, de uma família substituta. Então, essa expressão, a adoção tardia, ela trata de uma categoria de crianças e adolescentes que ultrapassam esse período de 2 anos de idade. E isso é uma peculiaridade bastante relevante da adoção. Desafios enfrentados. É muito comum a gente saber que é muito normal essa adoção tardia ela ser um pouco ter seus prejuízos, né? Até porque a gente sabe que na grande maioria dos abrigos, grande maioria das pessoas que estão lá, das crianças e adolescentes, elas são desse perfil de adoção tardia. São crianças de 3, 4, 5 anos, 7 anos. Até os 7 anos de idade, até existe uma frequência maior para a adoção. No entanto, passando dessa faixa etária, já começando ali dos 8, 9 em diante, é muito difícil esse processo. E os tribunais, eles vêm enfrentando esse desafio como uma forma de conscientizar as pessoas, em especial os pretendentes, né, de conscientizar para que as pessoas entendam, não para mudar o perfil, até porque é uma liberalidade daquela pessoa que quer adotar alguém, mas como uma forma de conscientização para que essas pessoas elas entendam que aquela criança, independentemente da idade, ela que deseja um lar. E esses desafios enfrentados pelos tribunais, elas têm algumas características, como no próprio slide a gente vê. As características do estágio de convivência, até porque a convivência ela não é fácil. E lidar com adolescentes dos seus 12, 13, 14, 15 anos até os 17 não é fácil. Por isso, a dificuldade de ter uma adoção, né? É justamente esse o maior desafio enfrentado pelos tribunais. E até mesmo, como a gente fala, como a gente vê aqui, diz que nos esquecemos na maior parte das nossas relações pela vida com os colegas de escola ou de trabalho, namorado, marido, esposa, nos relacionamentos com outros moldados e criados por outros. E nem por isso essas relações são menos prazerosas ou significativas, ou seja,
O desafio enfrentado é justamente para que as pessoas entendam que o seio familiar para aquela criança ou adolescente, ela é muito mais importante do que qualquer outra coisa, ela só quer um acolhimento. Então, por isso, a necessidade do incentivo, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Olá, professor. Dando continuidade ao que a Aparecida estava falando, e agora nós vamos dar o exemplo do estado de Minas Gerais. Segundo os dados, atualmente há em Minas Gerais, segundo os dados do CNJ em 2021, no estado de Minas Gerais, há uma quantidade de 3.404 adolescentes para serem adotados e uma fila de espera de mais de 4.777 pretendentes. E no ano de 2021, apenas 25 doações foram finalizadas no estado. Já em 2020, teve uma taxa maior, que foi 115. Mas a problemática do nosso trabalho seria o quê? A questão da adoção tardia, que é feticida mesmo, já mencionou, de 3 a 17 anos. E juntamente com o estado de Minas Gerais, temos o exemplo do estado de Pernambuco, e também com os dados do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, Pernambuco está entre os 5 estados que mais adotam crianças. E o destaque para Pernambuco é em relação à adoção tardia, que é nessa faixa etária que nós falamos, de 3 a 17 anos, onde no ano de 2021, no estado de Pernambuco, 132 adotados, de 132 pessoas que foram adotadas no estado de Pernambuco em 2021, 93 pertenciam à faixa etária, o que é um dado muito importante porque corresponde a 70,4% das pessoas adotadas no país, ok? As medidas que estão sendo realizadas pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco podem ser utilizadas também por outros estados. Pernambuco é um dos 5 estados que tem maior incentivo a favor da adoção a partir de 3 a 17 anos, porque fica mais complicado para os pais quererem adotar, porque querem realmente pegar a criança recém-nascida. E o programa de prevenção, a institucionalização prolongada, tem o objetivo de orientar juízes e promotores de justiça das diversas comarcas do Estado, com dados específicos para cada criança e adolescente que se encontra em instituição de acolhimento. O projeto Família é um direito de toda criança e adolescente, que busca ativa de crianças e adolescentes sem pretendentes no Cadastro Nacional de Adoção. Bom, e mais uma contribuição que a gente queria deixar registrado também é um relato da coordenadora do Núcleo de Apoio ao Cadastro Nacional de Adoção da 2ª Vara da Infância e Juventude de Recife, Eleni Munguba. E ela fala um relato bastante interessante que ela diz que acreditamos que o respeito ao perfil desejado é importante e não deve ser alterado meramente pela questão prática do tempo de espera para a adoção. E ela complementa dizendo que, em segundo lugar, levantamos para as famílias o questionamento de que elas atribuem a maternidade e paternidade para que elas reflitam se apenas necessariamente é o bebê quem vai preencher esse perfil desejado. Ou seja, o que a Vara da Infância e Juventude de Recife faz, os tribunais, né, de uma forma geral, em especial essa vara, é o incentivo ao respeito, em primeiro lugar, à questão do perfil desejado, porque como a gente já foi abordado aqui, o perfil é de um recém-nascido de 0 até 2 anos, né, 2 anos e meio mais ou menos, que é justamente o que a grande maioria dos pretendentes eles desejam adotar, que esse perfil ele seja desejado, mas também que essas pessoas, esses pretendentes, eles reflitam se é justamente, necessariamente o bebê quem vai preencher esse perfil, ou não é o contrário. Né? Às vezes a família ela acha que é o bebê que precisa de um lar, ou talvez seja a família que precisa daquela criança, adolescente, e não é a idade que vai definir uma felicidade ou não. Não é a idade que vai definir se aquela adoção ela vai ser boa ou não. Então, esse incentivo ele é bastante interessante e os tribunais eles vêm um pouco melhor do que antes, né, trazendo essa temática, trazendo essa abordagem para que fique um pouco mais claro e gere um incentivo maior para as famílias.